Boa noite, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos a essa live da Federação da Justiça de Paz de Minas Gerais. Temos muito a conversar, temos muito a dialogar nessa noite. E eu quero parabenizar você que estará participando desta live, que estará assistindo em outro momento, em outra oportunidade. Peço também que compartilhe com a sua família, com seus amigos, com seus familiares. Gratidão a todos vocês por estar junto conosco nessa noite. A gente sabe que é um dia atípico, devido a muitas igrejas terem seus cultos, suas reuniões. Mas essa live é até a pedido mesmo de algumas pessoas que hoje a internet ela exige essa prova social. E eu realmente não estava muito acostumado com as redes sociais. E eu preciso aprender a conviver com vocês e a compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado, o conhecimento que o Senhor tem me dado, tanto na capelania ministerial, quanto também agora no curso de Juiz de Paz celebrante. Nós vamos aprender um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu não sei se a minha internet está boa, o que está acontecendo, mas nós vamos aos poucos aí, irmão Santos, Padre Senhor, Pastor Santos lá de Vespasiano, missionária Ellen. Ellen, que bom, Ellen, que você está aí, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. E eu vou acostumar com a live, né? Eu não estou acostumado ainda a falar. Depois vocês me falam como é que está o som. Minha internet está dizendo aqui que está lenta. Eu não sei se é por causa do local onde eu estou, uma sala um pouco fechada, mas nós vamos tentar aí, vocês vão me ajudando e eu vou falando com vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Como que está aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dê um joinha aí, acena a mão, escreva. Se a internet ficar um pouco ruim, a gente recomeça novamente. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você, em gratidão a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele está nos dando, né? De poder estar aqui. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade de estarmos aqui juntamente com cada irmão, cada irmã, cada líder que estará aqui nesta live, junto conosco, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu quero te agradecer por este dia, por esta data tão importante. Eu louvo a Ti pelo Teu cuidado, por Teu amor para com a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Reginaldo e é com muita alegria que eu me dirijo a você nesta noite, nesse momento, para juntos nós compartilharmos um pouco de uma demanda que eu tenho recebido ao longo dos anos como professor de capelania. Sempre nos cursos, alguém me pergunta sobre o curso de Juiz de Paz. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o curso de Juiz de Paz. E eu sempre procuro não entrar muito em detalhes sobre o curso de Juiz de Paz, porque eu tinha algumas questões pessoais que eu já havia presenciado e compartilhado com algumas pessoas, e eu vi a necessidade de mudança. Eu vou até pegar aqui só um minutinho, por favor.
Já deixei separado aqui o material para nós usar, para eu falar um pouquinho sobre o que eu comecei a dizer a vocês, que é sobre o curso de Juiz de Paz, que muitos me perguntavam por que eu não fazia o curso de Juiz de Paz. Quando eu fiz a minha primeira formação, foi logo no início dos anos 2010, 2011, e quando eu assistia casamento, eu ficava comparando os pastores com o curso de Juiz de Paz. E aquilo me incomodava muito. Então eu falei assim, olha, eu não vou entrar nessa área de Juiz de Paz, não, vou ficar mais quieto. Porém, nos últimos 2 anos, muitas pessoas têm me procurado. Pastor Ginaldo, dê um curso aqui para nós de Juiz de Paz em Belo Horizonte, porque pelas redes sociais não é bom, online não fica legal, eu queria fazer presencial. E eu fui relutando, né, em buscar esse trabalho para passar para vocês. Mas de 2023 para cá eu fui estudar, fui aprimorar o meu conhecimento na área de Juiz de Paz e falei, Senhor, se for da tua vontade, tudo vai dar certo. O Senhor vai preparar todas as coisas, o Senhor vai conduzir tudo e aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou fazer. Então em 2023 eu iniciei o estudo e a preparação da grade pedagógica para a gente estar passando para vocês. Digo para vocês que é um curso amplo, um curso dinâmico. Fiz um estudo com vários pastores, com vários casais, para que eu chegasse de uma forma bem estruturada para passar para vocês aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E o que eles mais me perguntaram foi, pastor, por que os pastores não são juízes de paz? Por que os pastores não têm buscado esse conhecimento? E eu disse que é de livre-arbítrio a escolha, né? Você escolhe aquilo que você quer para o seu ministério. Tem pastor que quer crescer, estuda todos os dias, faz seminário, vai buscar conhecimento em outros estados, em outras igrejas. Eu gosto muito de participar de outras igrejas, de seminários. Recentemente participei lá na Comunidade Nova Vida, gosto de participar. E aí eu respondi para eles que muitos pastores se acomodam. Eles acham que o nível que está bom e continuam, né? Eu conheço vários diáconos, vários presbíteros que têm 30 anos de diaconato, 30 anos de presbitério, 25 anos de evangelista, porque são pessoas realmente que acomodaram, não buscaram excelência nem o crescimento na área que o Senhor tem o chamado, não é verdade? E aí, o que me levou a preparar esse material do curso de Juiz de Paz para vocês? Foi participar de vários casamentos, e participando de vários casamentos, eu começava a analisar a forma que cada pastor apresentava, celebrava aquela cerimônia. E eu sempre fiz pergunta aos noivos. Eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco a pesquisa que eu fiz. E na maioria das vezes, os noivos sempre questionavam a atuação do pastor. Sempre. Para dizer a verdade para vocês, mais de 80% dos casais que eu entrevistei tinha alguma queixa concernente à celebração do casamento. Então, o que nós vamos estudar aqui serão 3 encontros que a gente vai ter. Nós teremos esse encontro hoje, terça-feira, quinta-feira, à noite, também no mesmo horário, na sexta-feira, no mesmo horário, no sábado é a formatura pela manhã. Então, até você que interessar, pode me chamar aí depois no WhatsApp. Nós vamos conversar sobre a formatura no sábado, na parte da manhã. Mas eu preciso que você concentre hoje na aula, né? Na aula de hoje, que é uma aula do resumo do que nós vamos estudar durante esses 3 dias, ok? Então, seja muito bem-vindo, pastor Ismael, Miriam Cristina, saudade, Miriam, de você, pastora Camila, minha esposa, Deus abençoe vocês, missionária Eli, Santos Simões, lá de Vespasiano, Deus abençoe sua vida e sua família. Então, esses 3 dias de estudo, nós vamos separar algumas questões que nós vamos estudar. Eu quero que você
Se tiver como anotar, se tiver como depois rever essa aula, eu vou deixar pelo menos 15 dias salvo aqui no Facebook, mas depois eu vou deletar essa aula, tá bom? Para a gente melhorar e eu quero que você seja crítico também. Se você achar alguma coisa que você não concorda, manda seu feedback, manda a sua mensagem, o seu questionamento, a sua dúvida, e eu vou esclarecer da melhor maneira possível, ok? Você pode enviar as mensagens no meu WhatsApp, ou no próprio WhatsApp da UCEB ou da FEJUP, e a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Tenha um pouquinho de paciência com a minha internet, está mostrando aqui para mim que ela está lenta, mas eu vou falar mais pausado para a gente conseguir alcançar o objetivo, ok? O que nós vamos abordar nessa aula de hoje? Nós vamos falar um pouco sobre a importância do juiz de paz na igreja local e na sua comunidade. Por quê? Quando a gente apresenta o curso de juiz de paz, a maioria das pessoas perguntam: pastor, o que o juiz de paz faz? Qual é a necessidade de eu ter essa formação? Porque eu preciso buscar essa informação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A segunda coisa é as atribuições do juiz de paz eclesiástico. Por quê? Muita gente nivela a função de pastor com de juiz de paz. Em certos pontos, eles têm a mesma função, ok? Porém, vocês vão ver no decorrer do estudo que há uma diferença entre a função do pastor, que é um cargo eclesiástico de consagração ministerial, reconhecido por convenções nacionais, internacionais, e o cargo de juiz de paz é um cargo nacional, porém restrito à igreja local, ok? Então nós vamos conseguir passar essa informação para vocês das atribuições do juiz de paz eclesiástico. A segunda coisa é por que contratar um juiz de paz celebrante? Qual é a vantagem que um noivo tem, uma noiva tem, em ter um juiz de paz celebrante? Nós vamos estudar isso também durante os 3 dias, para que você entenda melhor a necessidade de contratar um juiz de paz celebrante. Eu lembro que recentemente agora, um dos casais que eu fiz a pesquisa, ele relatou um fato que aconteceu no dia do casamento dele, onde algumas pessoas ficaram assim, nossa, eu poderia ter vindo mais apresentado, eu podia ter colocado um terno para vir nesse casamento, tem um juiz aí no seu casamento, que lindo, que bacana. Então só o fato do juiz de paz estar ali no altar, na entrada da noiva, deu uma repercussão positiva muito grande para o casamento dela. Deu uma repercussão muito grande. Então, é importante você também entender que o casamento é uma instituição divina, a família é algo que o Senhor construiu, que o Senhor edificou para a construção da sociedade, né? E aí a gente precisa dar uma visibilidade maior ao casamento, e você e eu, nós como pastores, ministros, pastoras, celebrantes, a gente começar a divulgar para os noivos, para os nubentes, né, para os namorados, futuros casais, a necessidade de organizar melhor o seu casamento. Eu encontrei casais que não teve apoio ministerial do seu pastor, e o dia do casamento foi um fiasco. Teve uma noiva que ela falou comigo que passou, eu choro até hoje quando eu lembro do meu casamento, né? Da forma como o pastor conduziu o casamento. Então, por que contratar um juiz de paz celebrante? É porque ele vai saber realmente conduzir a sua cerimônia, vai fazer aquilo que você pediu, porque ele foi treinado e preparado para isso, e além de tudo vai poder também te orientar naquilo que você tem dúvida, na dificuldade que você tiver. Então, o juiz de paz celebrante, ele não só tem a função de celebrar, mas também de orientar os noivos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos falar um pouco também sobre os tipos de casamento. A ideologia de gênero tem crescido muito, né? A gente tem percebido isso, são várias linhas
de raciocínio, de pensamento, mas a igreja ela tem a Bíblia como regra de fé e prática, e tudo que nós falarmos aqui vai ser baseado na palavra de Deus, tendo a Bíblia como a nossa base, o nosso alicerce, o nosso caminho e o nosso estilo de vida. Não vamos passar para vocês nenhuma heresia, nada que venha contra a fé da sua igreja, da sua denominação, ok? Então, por que a FEJUP? O que quer dizer FEJUP, pastor Edinaldo? FEJUP é a Federação Estadual da Justiça de Paz Eclesiástica de Minas Gerais. A FEJUP é uma instituição onde o Senhor nos deu a visão de criar, de consolidar, de plantar essa denominação em Minas Gerais, essa instituição, com o propósito de fortalecer os juízes de paz já existentes em Belo Horizonte e aqueles que também haverão de se formar, e organizar essa profissão aqui em Minas Gerais. Eu vejo o crescimento de instituições no Rio, São Paulo, no Nordeste do país, é muito forte o juiz de paz eclesiástico. E em Belo Horizonte a gente não vê. Engraçado, né? Uma capital, podemos dizer a terceira, quarta capital do Brasil, ainda não usa o juiz de paz eclesiástico nos casamentos. A gente vê mais a figura do pastor, do bispo, do apóstolo. E hoje é comum em todo o Brasil, em outros estados, o uso dessa função de juiz de paz eclesiástico. Então, a FEJUP ela veio para consolidar os que já existem, né, como juiz de paz, e também formar novos juízes de paz em Belo Horizonte e Minas Gerais. Então, a FEJUP veio para consolidar, fortalecer, unir e capacitar novos juízes de paz eclesiásticos para Belo Horizonte e Minas Gerais. Então, se você é de Belo Horizonte ou conhece pastores fora de Belo Horizonte, a FEJUP vai estar consolidando esse Ministério da Justiça de Paz Eclesiástica dentro do estado de Minas Gerais. A gente está assim bem pequeno ainda, é um embrião pequeno, mas estamos em expansão, estamos crescendo. Temos pessoas já de Montes Claros, temos pessoas já em Itabira, temos pessoas em Lagoa Santa, temos pessoas em Santa Luzia, Nova Lima, Contagem, Betim. Então a gente está numa ascendência e que precisamos da sua ajuda e do seu apoio. Tá? Então nosso propósito maior é unir, né? Fazer essa união entre os juízes de paz que já existem em Belo Horizonte, consolidar eles de uma forma para crescimento. Tá? Tem juiz de paz que ele cobra até R$800, de R$800 a R$3.500 por casamento. Em Belo Horizonte, se a gente for cobrar isso, a gente não vai fazer casamento de ninguém. Mas se nós começarmos a plantar essa política de que vale a pena contratar um juiz de paz, e quando formos contratados, fazermos um casamento de excelência, pode ter certeza que o próximo casamento será melhor. Né? A sua bonificação será melhor, desde que a gente faça com excelência aquilo que nós somos convidados a fazer. E aí, uma pergunta que hoje alguém me fez no WhatsApp: pastor, quando começou essa visão, essa preparação da FEJUP, quando começou essa vontade de dar o curso de juiz de paz? Foi muito cedo, tá? Lá para o ano de 2005, quando eu fui fazer o meu casamento, e a minha esposa, que hoje é minha esposa, né, antes era minha namorada, ela disse: eu gostaria muito de casar com juiz de paz, né? Eu queria casar com efeito civil. E a gente não tinha o conhecimento de pessoas que poderiam estar fazendo o nosso casamento. Porque nós tínhamos duas situações. Nós queríamos casar no dia dos namorados, que era o dia 12 de junho, e a segunda coisa era casar num domingo à tarde. Então nós tínhamos aí dois agravantes: casar no domingo e casar com efeito civil. Pasmem, a maioria dos pastores, na realidade 100% dos pastores que eu conhecia, não tinham essa habilidade, não sabia como fazer para realizar um casamento com efeito civil.
E aquilo foi me preocupando, como já ministro do Evangelho, como eu já, né, servi ao Senhor como diácono na época, e eu vi essa dificuldade em ter alguém que celebrasse o meu casamento dentro da igreja como juiz de paz. E para a gente trazer um juiz de paz de ofício dentro da igreja é muito caro. Hoje a média é de R$ 8.000. Você pegar um juiz lá do cartório e trazê-lo dentro da sua igreja. Fica caro, né? Porém, o casamento com efeito civil é mais barato que o casamento lá no cartório. Olha que interessante, né? Então você pode ajudar muito mais pessoas como juiz de paz do que como apenas pastor. Você ajuda como pastor cuidando das suas ovelhas, mas como juiz celebrante você pode fazer muito mais, que é o que a gente vai estudar no decorrer desses 3 dias, tá? E ali, com o nosso casamento, eu fui aprendendo que era preciso ampliar o meu ministério pastoral, ampliar o meu ministério de conhecimento, de liderança eclesiástica, ter conhecimento mais do direito religioso, do direito eclesiástico, que poucos pastores buscam esse conhecimento. O nosso conhecimento ele não é só bíblico-teológico. A gente precisa ter um pouco mais de conhecimento do direito religioso e do direito eclesiástico, que são bem parecidos, se confundem em algumas questões, mas são diferentes no segmento, na defesa, na preparação, na aplicação dentro do ministério, tá bom? O direito religioso é no que diz respeito à defesa da fé, e o direito eclesiástico diz respeito à administração eclesiástica, à administração da igreja, da congregação, da convenção, da associação de pastores, ok? Então, ali em 2005, naquela situação nossa de casamento, eu vi que poucos pastores tinham preparo, né? E assim que eu descobri que eu poderia ter contratado um pastor com título de juiz de paz, eu falei, meu Deus, como assim que eu poderia ter contratado e não conhecia ninguém, não sabia de ninguém que tinha essa formação, essa capacidade. Então, ali em 2005 que começou tudo isso. Quando no meu casamento eu vi a necessidade de contratar um pastor que tivesse o título de juiz de paz e a gente não encontrou. A única igreja que a gente encontrou foi a igreja do pastor Miller, que era o ex-jogador do Cruzeiro, ex-jogador de São Paulo, da seleção brasileira, que tinha uma igreja ali no bairro Dona Clara, que eu até anotei o nome da igreja aqui. O nome da igreja dele, Igreja Pentecostal Vida com Deus. Foi o pastor que fez o nosso casamento com efeito civil, foi maravilhoso. A gente alcançou as expectativas, fez tudo dentro dos padrões, tudo dentro da normalidade, no prazo, na hora, não preocupou com o culto de domingo, porque como era um domingo à tarde, dia dos namorados, os pastores não queriam ceder a igreja para fazer um casamento com efeito civil. Realmente é delicado você abrir mão do culto de domingo para celebrar um casamento. E aí o pastor Miller fez o nosso casamento com o maior carinho, com a maior boa vontade, foi maravilhoso, foi tudo muito lindo, e eu louvo a Deus pela vida dele, né? E a gente teve o privilégio ali de ter um casamento com efeito civil, mesmo não conseguindo pastores que tivessem o título de juiz de paz. Então você está diante agora de uma instituição, que é a FEJUP, que pode te capacitar, treinar você, para que você seja um juiz de paz celebrante de excelência. Tá? Nós vamos deixar, depois da formação, um grupo, que já tem aí no Facebook, um grupo já formado, onde você vai poder colocar ali suas dúvidas, os seus questionamentos. Pode mandar também no meu WhatsApp as suas perguntas, os seus questionamentos, do que você pensa, do que você acha, de como que você pode agir, qual a importância de se ter uma credencial de juiz de paz celebrante. Eu falo que a minha credencial de capelão eu uso sempre. Eu não uso só para fazer capelania, eu uso como autoridade. Dependendo do lugar onde eu vou, eu me apresento como capelão evangélico. E aí a recepção é outra, a forma de tratamento é outra. E como juiz de paz, isso vai para um nível mais alto.
Como juiz de paz, você vai para um nível superior, né? Então, vale a pena essa formação também para você. E olha, interessante que a pergunta, a segunda razão pelo qual eu estou fazendo, ministrando essa aula de juiz de paz celebrante. Olha essa entrevista aqui, olha. Foram 38 casais que eu entrevistei, 38. Pasmem vocês. Desses 38 casais, 6 não lembram do sermão que foi pregado. Não lembram. Não lembram mesmo, não conseguem lembrar que texto que foi lido, o tema que o pastor pregou, qual foi a referência bíblica. De 38, 6 não lembram. Ok? Desses 38, 9 lembra do sermão, mas não lembra do texto bíblico. Tá? Os noivos lembram do sermão, mas não lembra onde o pastor leu, qual foi o texto que ele leu. Agora que você vai assustar. 17 desses 38 trocariam o palestrante. Se eles fossem casar novamente, eles não convidariam o mesmo palestrante. Olha para você ver. De 38, 17 não chamariam novamente aquele pastor para realizar o seu casamento. Olha que situação delicada. Desses 38, 6 convidariam o mesmo palestrante. Então, 17 trocariam o palestrante, 6 deles convidariam. Olha, a gente precisa pensar em nossa vida como celebrante, como pastores, como ministros do Evangelho. A gente está errando muito com os noivos. Os pastores estão errando muito com o noivo. Se eu perguntar até aqui na live mesmo, quem lembra do pastor que pregou no seu casamento, qual foi o sermão que ele leu, o texto bíblico, como que foi a dinâmica do encontro, a gente vai ter uma surpresa aqui, porque você que tem coragem, você vai dizer, olha pastor, eu não gostei, falou muito. Teve uma noiva aqui que me respondeu que ele falou 1h05. Os noivos em pé, a noiva no salto, Luiz 15, né, Luiz 21 lá, né, 21 centímetros ali de salto, 1h05 o celebrante pregando no casamento. Por quê? Falta de conhecimento, falta de preparo, falta de assentar-se para aprender. Eu fiz 4 formações de juiz de paz. A última foi agora recente, em janeiro. Foram 45 dias de estudo para chegar aqui diante de você e te dar uma orientação para você melhorar o seu ministério, para o seu ministério ir para uma ascendência de crescimento, para que você tenha uma segunda renda como palestrante, como celebrante de casamento, tá bom? E olha, interessante aqui, olha, desses 38, 23 casaria com efeito civil. Olha, de 38, 23 deles gostariam de ter casado com efeito civil, com juiz de paz. Só que não receberam a orientação do pastor. O pastor não falou daquela oportunidade que eles teriam de ter um casamento com efeito civil dentro da própria igreja. Olha que interessante, né? A noiva vai gastar menos, porque a noiva ela gosta de roupa, né? Não gosta de repetir roupa. Gosta de uma roupa para cada evento. Então, era menos uma roupa que ela teria que comprar, menos um terno para o noivo, se o pastor orientasse, olha, não precisa ir lá no cartório casar. Nós vamos fazer tudo aqui na igreja. Nós vamos estar orientando vocês, vamos estar aí dando para vocês o caminho de como fazer o seu casamento com efeito civil. Então, como os pastores não têm esse conhecimento, os noivos acabam gastando mais, tendo uma despesa maior no seu casamento por falta de orientação. Então, é preocupante. Mais de 70% dos noivos casaram frustrados porque os pastores não tinham o conhecimento de que poderia fazer o casamento na igreja com efeito civil. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Você, a partir de hoje, eu já criei minha página lá de Reginaldo Eliseu Celebrante,
porque eu quero fazer casamento a partir de agora. Já falei com 2 empresas que têm cerimonial, para que eu faça o estágio com eles, para que eu amplie o meu conhecimento, para que eu aprenda com eles, né? Então eu vou estar lá como estagiário, auxiliando nos casamentos, para que eu tenha também a oportunidade de ser convidado para celebrar um casamento. Então isso é muito importante você fazer isso, ok? E quem é o pastor Reginaldo? O pastor Reginaldo, muitos que estão aqui já me conhecem. Eu sou pastor há 17 anos, sirvo ao Senhor pela misericórdia dele. Sou chamado desde a minha infância, casado com Camila Coe, que está aí na live com vocês, filho do pastor Universino, pastora Aparecida. Moro em Belo Horizonte há muitos anos, desde que nasci. Tive por 9 anos pastoreando no interior, na cidade de Nova União, onde aprendi muito, né? Tive a oportunidade de fazer alguns casamentos ali. Foi onde eu busquei a minha primeira formação, quando eu estava lá pastoreando. Fui aprender, fui ver como melhorar, né, a minha dinâmica como pastor, como celebrante. E ali eu fui criando essa harmonia com o casamento com efeito civil. E lá nessa cidade, eu tive o privilégio de participar da lista tríplice para a escolha do juiz de paz da cidade, juiz de paz de ofício da cidade. E eu falo que eu perdi por não ser da cidade, né? Os outros 2 candidatos, que era o ex-prefeito da cidade, que é o senhor Moacir, e o sargento Almeida, que foi escolhido, são nascidos na cidade, né? O sargento Almeida era o policial mais antigo da cidade, o primeiro sargento a ser destacado para a cidade. E aí eu tive o privilégio ali de participar dessa lista tríplice, né? Meu nome saiu ali na escolha do juiz de paz do município. E ali a gente começou então a entender que Deus estava nos conduzindo por um caminho importante, um caminho que precisava de preparo, de estudo, de conhecimento, e eu fui buscar isso aí para estar aqui hoje falando com você. Tá? Na minha caminhada desses 38 casais, eu recebi algumas reclamações deles, que é o que a gente vai tirar durante o nosso curso. Primeira reclamação: sermão desconexo com louvor, com a liturgia do casamento, com o tema do casamento. A noiva geralmente ela escolhe um tema, escolhe uma cor, escolhe as músicas, é a noiva que escolhe as músicas, e o celebrante vai lá no dia da cerimônia e faz um casamento totalmente desconexo. A música fala de uma coisa, o sermão vai na contramão de tudo aquilo. Então, você que a partir de hoje vai ser um juiz, se tornar um juiz de paz celebrante, você precisa ir de encontro à noiva, saber dela quais serão as músicas, qual é a cor que ela vai usar, qual é a cor do terno dos padrinhos, das testemunhas, a cor dos vestidos. Você pode usar uma gravata com um semitom, o seu terno com semitom. Você pode usar as cores para enriquecer o seu sermão. Você pode usar das músicas para enriquecer o seu sermão. Então, a maioria das noivas e dos noivos reclamaram do sermão desconecto. Não havia conexão entre o sermão e a liturgia do casamento. Outra coisa, celebrante atrasado na chegada da cerimônia. Teve um caso aqui que atrasou 15 minutos. Ligaram para a noiva: olha, não vem porque o pastor não chegou, o pastor está atrasado, o pastor acho que não vem, o que nós vamos arrumar? Já começaram a providenciar um substituto, que seria um dos padrinhos que era pastor. Um dos padrinhos era pastor, e já de imediato o noivo chamou o padrinho ali e falou: olha, pega a Bíblia, vai preparando o seu sermão, porque se o pastor não vir, vai ser você. Então, olha, reclamação séria. Outro, terno deselegante. O terno do pastor era um terno, né? O defunto era maior,
a manga do terno estava cobrindo o punho, estava passando pelas mãos, né? A calça boca de sino, né? Então, assim, o celebrante, ele precisa fazer jus ao nome. Nós, como juiz de paz, precisamos andar bem vestido, com o cabelo bem aparado, com o terno bem passado, um estilo social bem apresentável, para que o noivo sinta confiança em te convidar para ser o celebrante daquela cerimônia. Então, muitos noivos reclamaram disso. Segundo, não viram o celebrante após a cerimônia. Terminou a cerimônia, o celebrante sumiu, vazou, deixou os noivos lá na igreja ali e queria tirar uma foto com o pastor. A maioria desses noivos aqui, eu não tenho anotado aqui, mas acho que quase 60% não tem foto com o celebrante. Olha para você ver. Você que é o celebrante, compra um terno bonito, uma camisa bonita, uma gravata bonita, vai lá e não tira uma foto com os noivos. Tanto para o seu currículo, quanto também para homenagear os noivos. E os noivos querem também tirar essa foto com você. Então, no dia do casamento, não tenha pressa. Esteja à disposição dos noivos. Eles convidaram você porque eles gostam de você, eles acreditam no seu ministério, eles sabem do seu potencial, por isso convidaram você. Então, é importante que no dia fique à disposição dos noivos. Com certeza, se tiver ali depois um momento, um salão de festa, um espaço de evento, vai ter uma mesa reservada para você, para o seu cônjuge, para a sua família, desde que você sinalizou para os noivos com quem você iria acompanhado, né? Aí vou ao casamento com a minha esposa, com meus filhos, com meu genro, com minha nora. Isso é bom que se faça previamente, nós vamos aprender isso no decorrer do curso, ok? Outra reclamação, sermão longo demais. Outra, quebra da liturgia da cerimônia. Foi-lhe passada uma cerimônia para o casamento, você precisa cumprir ela, porque aquilo foi sonhado. A noiva sonhou com cada detalhe, com a entrada dos padrinhos, a música dos padrinhos, a música das rosas, das pétalas, a música das alianças, a música do pai, a música da mãe. E aí você, como celebrante, vai lá e quebra aquela liturgia, você quebra um sonho da noiva e do noivo. Então, nós, como celebrante, não temos autonomia de mexer na cerimônia. Não temos. A liturgia da cerimônia, que está ali com o cerimonialista, nós estamos lá para obedecer. O que pode acontecer é de a gente se perder, isso é normal. Mas peça ajuda ao cerimonial. Chame o cerimonial. Fique atento ao responsável pelo cerimonial, o cerimonialista ali. Fica de olho nele, vai te dar dicas só no olhar. Preste atenção. Quando houver alguma mudança, o cerimonialista vai falar com você, vai mandar um bilhete, ou vai até você para te comunicar. Outra reclamação, sermão curto demais. Eu tive num casamento que eu acho que não durou nem 20 minutos. E ele foi tropeçando, o celebrante foi tropeçando, entra isso, entra aquilo, já tinha uma música lá tocando, e parava a música no meio, e começava outra música, e todo mundo ali, né, o noivo, sem saber o que fazer, o que falar, porque não sabia o que estava acontecendo. Então, eles falaram comigo que, olha, pastor, a gente não sabia que ia ser dessa forma. Então, você como celebrante, tenha cuidado, errar o nome dos noivos. Teve 2 casais aqui nessa pesquisa que me falaram do erro dos nomes. Como que você erra o nome do noivo e da noiva? Como? No dia do casamento. Isso é porque você não treinou em casa, você não preparou o sermão, você não leu com atenção o nome dos noivos. É como se você não fizesse questão dos noivos. Então decore o nome, pergunte várias vezes qual que é o seu nome, como você se chama. Grave, repita 3, 4 vezes, 5, 6 vezes o nome daquele casal.
para que você não corra o sério risco de errar o nome dos noivos, né? Outra coisa, oração sem sentido. A oração precisa ser preparada. Ora, é a hora da oração das alianças, você vai orar pelas alianças. É a hora da oração para os noivos, você vai orar para os noivos. Você vai citar o nome dos noivos, vai abençoar a vida dos noivos, a nova casa, o novo tempo, o novo caminho dos noivos, a viagem, a chegada. Vai orar pelos pais do noivo. É oração específica, né? É oração específica. Isso é muito bom, muito importante. Houve um caso que errou a bênção apostólica. Como que um palestrante, um pastor vai ministrar um casamento e erra a bênção apostólica? Foi os noivos. Tudo que eu estou falando com vocês veio da resposta dos noivos na minha pesquisa, para estar aqui falando com vocês hoje. Vários casais disseram, pastor, ele errou a bênção apostólica, né? E pasme agora a última da pesquisa. 90% dos casais não fizeram curso de noivos. Eu aconselho a você a não fazer casamento de quem não fez o curso de noivos. Toda regra tem a exceção. Ok? Toda regra tem exceção. Mas é bom que você converse com os noivos, faça um pré-curso ali. O ideal é fazer o curso completo, 3 meses. Mas se não der, pelo menos 2 semanas. Vai lá bater um papo com eles, vai lá conversar com eles. Não é verdade? Até aqui, tem alguém com alguma pergunta? Que gostaria de fazer alguma pergunta? Quer participar com a gente aí? Pode participar. Tem a Ellen, a Miriam, a pastora Camila. Pode fazer a sua pergunta aí, ok? E quais são os tipos de casamento que a gente encontra nessa caminhada aí, se tratando de igreja? E nós, como celebrantes, precisamos respeitar. Existe uma igreja pentecostal, que é a IPAD, que eu não vou citar o nome da igreja, em respeito à igreja, à denominação. A IPAD ela é uma igreja pentecostal tradicional no Brasil, com uma sede grande em São Paulo. Os noivos, 2 casais, reclamaram comigo que não puderam ornamentar a igreja por serem dessa igreja pentecostal. Tá certo? E nessa igreja, o casamento tem que ser de acordo com o estatuto da igreja. Então, se você for convidado a fazer um casamento numa igreja que não é a sua, você precisa procurar saber qual é o regimento interno daquela igreja, quais são as normas estatutárias daquela igreja, para você enquadrar o seu sermão, enquadrar a sua liturgia dentro do estatuto e regimento daquela igreja. Ok? Porque como você está vindo de fora, você precisa se enquadrar. Não é a instituição que vai enquadrar o seu sermão, mas é o seu sermão que vai enquadrar a liturgia da igreja, as normas da igreja, os dogmas daquela igreja. Então, essa IPAD, tá certo? Outra instituição é as igrejas católicas. Está usando muito o casamento ecumênico. Você, como juiz de paz, celebrante, pode ser convidado a celebrar um casamento, né, desse tipo. E aí o que você vai fazer? É um casamento que você não está acostumado. Você vai lá numa instituição católica, realizar um casamento ecumênico, você vai dizer não? De jeito nenhum. Você vai falar, olha, eu estou à disposição, vamos conversar, estão fazendo o curso de noivo, o padre está ciente que eu sou pastor, que eu sou evangélico, a igreja permite esse tipo de casamento, conversou com os noivos, tudo está de acordo, vai lá e celebra o seu casamento, ok? Sem problema nenhum. Um terceiro tipo de casamento são das igrejas neopentecostais. Aí aqui eu posso citar o nome. Tem a Igreja Plenitude do Poder de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja Universal. Essas igrejas não usam o templo para casamento, ok?
elas usam geralmente um espaço reservado dentro da instituição para a realização dos casamentos. Então, geralmente, os noivos preferem alugar um sítio, alugar um salão de festa, porque dentro dos templos não se realizam casamentos, ok? Então, as neopentecostais, quando você for convidado a realizar um casamento, ou de alguém da Igreja Plenitude e Poder de Deus, da Mundial, da Universal, já vai preparado, porque vai ser em espaços alugado pelos noivos, ou em espaços dentro dos templos das igrejas. A Lagoinha faz muito isso, a Batista Getsemane, né? Embora tenha as missões das igrejas, as congregações, mas na sede pouco se faz casamento. Então você, como celebrante, precisa estar atento a essas coisas para você não ter um choque de realidade quando chegar para realizar o casamento, né? De repente você está pensando que o casamento é dentro da Igreja Universal, e aí quando você chega lá é no estacionamento, é numa sala de buffet, no cerimonial da igreja. Então, muito cuidado com isso. Se prepare perguntando onde será, capacidade para quantas pessoas, quantos lugares, o som. Você precisa, como celebrante, estar ciente dessas coisas. O outro tipo de casamento são das igrejas tradicionais. Que aí vem Assembleia de Deus, vem Igreja Batista, vem igrejas pentecostais organizadas. Elas abrem o leque para os noivos realizar o casamento da forma que eles querem, como sonhou a noiva, desde que não mexa na estrutura da igreja. A Assembleia de Deus ela é assim. A noiva pode ir lá, organizou o casamento, fez o curso de noivo, está preparada, está em comunhão com a igreja, ela vai poder fazer o que ela quiser dentro da igreja, desde que ela não mexa na estrutura, né, na estrutura eclesiástica ali, e também não sirva comida dentro do templo. Então você, como celebrante, precisa estar ciente dessas coisas e também orientar os noivos, para que vocês não entrem em choque nas informações. E aí a pergunta que você deve estar aí querendo saber, né? Qual é então, pastor Reginaldo, a diferença entre o pastor, o juiz de paz de ofício, o juiz de paz eclesiástico e o celebrante? Que é o que nós vamos falar a partir de agora. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir o feedback aqui de vocês. Camila, está muito lenta a internet, estão conseguindo me ouvir? Então, olha o Carliones lá de Nova União, que benção. Carliones, deixa eu contar aqui para vocês. O Carliones, ele é um jovem lá de Nova União, tive o privilégio de ser seu pastor e de participar do casamento dele lá na Bahia. Lá na Bahia. Me fugiu o nome da cidade agora, Carliones. Se você quiser colocar aí depois, né? Você coloca aí para mim, viu? O nome da cidade dele. E aí, gente, depois do casamento, a gente esteve lá naquela festa toda, e eles iam passar a lua de mel em Porto Seguro, e aí eu fiquei de dar carona para eles, da cidade deles até Porto Seguro. Gente, e no caminho de Porto Seguro, da cidade deles, para... Lembrei, Camilo, o nome da cidade para mim? Eu esqueci o nome da cidade. Missionária Nelly, pastora Nelly, lá de Brasília, pastor Tiago de Nova Lima. E aí, gente, no caminho da cidade dele para Porto Seguro, eu bati de frente com o ônibus da São Geraldo. Eu estava no Fox Prata, eu bati de frente com o ônibus da São Geraldo. E os noivos atrás do carro. Você tem ideia ali, a lateral esquerda do carro, o farol, a coluna do carro que divide a porta dianteira com a porta traseira, aquilo arrancou tudo, quebrou tudo. Deus nos deu um livramento de morte extraordinário, vindo do casamento do Carliones, lá na Bahia. Estou tentando aqui, Carliones, lembrar o nome da cidade. Camila não está lembrando aqui também.
E eu não anotei, esse testemunho do Carliones eu vou colocar aqui depois na apostila nova. Na apostila nova, Carliones, eu vou citar aqui o livramento que Deus nos deu vindo do casamento do Carliones, lá na Bahia. Olha para você ver, lá na Bahia. Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou, desde que você esteja preparado, pronto para realizar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, qual é a diferença do juiz de paz de ofício, do juiz de paz eclesiástico, do pastor e do celebrante? Eu vou fazer resumidamente, nas outras aulas eu vou concluindo, porque não dá tempo da gente falar de tudo aqui, mas nós vamos falar na quinta-feira e na sexta-feira. O juiz de paz de ofício é aquele juiz que ele é escolhido pelo cartório para fazer o casamento de ofício, para celebrar o casamento dentro do cartório. Esse cargo ele é regimentado na lei, a Lei 13.454, de 1950. É a lei que organiza o casamento civil no Brasil. Ok? O juiz de paz de ofício, ele é remunerado por casamento. Isso nos dias atuais. Segundo a legislação brasileira, a nossa Constituição Federal, o juiz de paz era para ser eleito junto com a eleição majoritária. Então, na escolha do presidente da República, do governador, do senador, do deputado federal, do deputado estadual, era também para se escolher o juiz de paz. O que os cartórios fizeram? Eles fizeram um monopólio, ou um cartel, não sei falar a palavra certa, e não aceitaram a Constituição. Olha você ver. Eles não obedecem à Constituição. Eles mesmos nomeiam. Então, eles nomearam na década de 50 um pai, um idoso. Aquele pai treinou o filho treinou outro filho, e vão passando de geração a geração e não obedecem à legislação brasileira. Tá? Porque a legislação, a Constituição diz que é para ser eleito junto com a eleição majoritária do país, da nação. Então, o juiz de paz era para ser nomeado ou eleito pelo voto do povo, tá? Junto com as eleições majoritárias. Isso não se faz no Brasil. Só no início. Depois, os donos de cartório começaram a mandar nos políticos e hoje é passado de pai para filho. Quem pode ser juiz de paz em cartório? Qualquer pessoa acima de 21 anos que saiba ler e escrever. Não precisa ser formado em direito, não precisa ser advogado, não precisa ser professor, não precisa ser médico, não precisa ser doutor. Pode ser um pedreiro. Desde que ele tenha acima de 21 anos, saiba ler e escrever e tenha bons antecedentes. Tendo bom antecedente, é maior de 21 anos, tanto homem quanto mulher, do sexo masculino ou sexo feminino, pode exercer a função de juiz de paz de ofício, aquele que trabalha dentro do cartório. Qual é a função dele? A função dele é analisar a documentação dos proclames, ok? Dar ok nessa documentação e celebrar o casamento. Ele ganha por casamento, ele tem um salário por casamento, não tem um salário fixo. Ele é assalariado de acordo com a demanda, ok? E qual é a função do juiz de paz eclesiástico? Aí que você vai entender a importância agora do nosso curso. A função do juiz de paz eclesiástico é a função do juiz de paz de ofício fora do cartório. Vai fazer a mesma coisa. O juiz de paz, juiz de paz eclesiástico, ele vai pegar toda a documentação do membro lá da igreja que quer casar. Ah, você quer casar? Quero. Você já foi casado? Não. Primeiro casamento? É. Quem que é o noivo? Quem que é a noiva? Vai pegar aquele casal, vai pedir a documentação, vai analisar a documentação, vai conversar qual tipo de casamento vai se escolher, separação de bens, comunhão nacional de bens, comunhão universal de bens, qual vai ser a escolha do tipo de casamento.
vai aconselhar esse casal, vai preparar essa documentação, vai acompanhá-los até o cartório, vai dar entrada nessa documentação, ou ele pode, se é um casamento com efeito civil, o próprio juiz de paz pode ir lá no cartório fazer toda a documentação, levar, dar entrada, acompanhar os proclames, ligar no cartório, resolver toda a documentação, desde que ele seja juiz de paz eclesiástico documentado, ok? Documentado, com a ata de nomeação, com sua credencial, que esteja com seu nome limpo diante da sociedade e da justiça brasileira, ele pode fazer isso, ok? Sendo representado por uma instituição que tenha a autoridade jurídica idônea, que é o CNPJ. Por que eu estou fazendo esse curso com vocês? Porque os pastores, geralmente, eles fazem isso sem salário, sem ganhar uma ajuda de custo. E como juiz de paz, você pode cobrar uma ajuda de custo para auxiliar os seus membros, auxiliar as pessoas que você conhece na regulamentação do seu casamento, na realização do casamento, na organização do dia das suas núpcias, como juiz de paz eclesiástico. E a maioria das pessoas não sabem disso, os pastores não sabem disso. Eu lembro que recentemente agora, a gente orientando um juiz de paz, até lá de Itabira, que é um dos primeiros filiados nossos lá de Itabira, ele estava preocupado com isso, porque já tinha dado entrada na documentação e queria alterar para efeito civil. Ele falou, a primeira coisa, você tem que ir lá pessoalmente no cartório, tá certo? Fazer o impedimento por escrito com a assinatura dos noivos, pedindo o impedimento da continuidade dos proclames para alteração da forma de casamento. Ele não sabia disso. E eu aprendi. Dei assessoria para ele, orientei como fazer. Né? Ele é até sobrinho do pastor Simoni Hélio de Moraes, da Assembleia de Deus aqui de Belo Horizonte, é o sobrinho dele, que é pastor no interior. E eu orientei, deu tudo certo, os noivos casaram com efeito civil na igreja, foi aquela coisa mais linda, e a foto ficou linda, ficou tudo maravilhoso. Então, olha a importância de você ser um juiz de paz eclesiástico. Então, o juiz de paz eclesiástico é um juiz extra-ofício, ele não é um juiz de ofício do cartório, ele é um juiz de paz eclesiástico extra-ofício fora do cartório. Ele faz o mesmo trabalho do juiz de ofício fora do cartório, orientando, acompanhando, fazendo o casamento e tendo uma remuneração por prestar esse serviço, por essa mentoria que ele dá aos noivos, ok? O pastor é aquele cargo de título congregacional, convencional, que pode fazer no casamento, desde que os seus membros estejam gozando de comunhão plena com a igreja, né, passado pelos trâmites segundo a regulamentação da igreja, o estatuto da igreja, as normas da igreja, o pastor pode celebrar esse casamento fora da igreja, em sítio, de acordo com o estatuto da igreja dele. O pastor pode ser o juiz de paz celebrante? Claro que pode. Claro que pode. E é bom que faça o curso, porque nos cursos teológicos, de todos que eu já fiz, eu nunca aprendi a fazer casamento. A gente aprendia a pregar, evangelizar, fazer missões. Né? Eu falo que são duas coisas que eu não aprendi no seminário teológico. Foi discipulado e fazer casamento. Não aprendi. Se tem alguém aí que aprendeu, parabéns pela sua instituição. Nas que eu fiz o curso, eu não aprendi a celebrar casamento, nem... esqueci o que eu tinha falado aqui. Então, é importante que você faça a capacitação como pastor e seja o juiz de paz, para que você auxilie melhor os membros da sua igreja e faça casamentos de excelência. Porque o casamento é um sonho da noiva, é um sonho do noivo. E nós não podemos continuar fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem uma noiva aqui que ela mandou o áudio para mim chorando. Falei, pastor, o dia do meu casamento eu choro, porque a única coisa que prestou foi as fotos. Mas o sermão, o que aconteceu durante o casamento, eu não gosto nem de lembrar.
porque o pastor não fez nada do que nós pedimos, não fez nada do jeito que a gente gostaria que fizesse, e ainda me cobrou ainda. Né? Pagou caro para o pastor ir lá, porque era um pastor de nome, era um pregador conhecido da época, e ele achou que o pregador seria também um bom celebrante de casamento. E nem sempre é assim, viu, gente? Nem sempre é assim. Orienta os seus membros, orienta a sua família. Nem sempre o bom pregador é um excelente celebrante. Ok? Tem alguma pergunta aí? Depois vocês me mandam as perguntas aí para eu estar sabendo, ok? Então, o que é mais importante? Você ter uma formação e fazer certo, ou continuar fazendo da forma que você acha certa e está fazendo errado? O melhor é ter o conhecimento e fazer da forma correta. Porque muitas vezes a gente acha que tem o conhecimento e tá bom. Não, busque melhorar esse conhecimento, busque crescer. A FEJUP vai estar aqui para te auxiliar, para te ajudar, tá bom? E o celebrante? Esse aqui é importante, principalmente para nós cristãos, tá? O celebrante hoje é qualquer pessoa que tenha o domínio da oratória, que saiba falar bem, que se vista bem, que tenha uma boa dicção e que alguém goste dele, ele pode ir lá e celebrar um casamento que não seja religioso, ok? O celebrante é aquela pessoa que representa o juiz de paz numa cerimônia extra-cartório. Porém, nós pastores também temos esse adjetivo. Muitas vezes nós estamos lá no altar e a pessoa fala assim, quem é o Reginaldo? O Reginaldo é o celebrante do casamento. Mas por trás da palavra celebrante tem o cargo de juiz de paz, tem o cargo de pastor, tem o cargo de evangelista. Muitos evangelistas celebram o casamento, tem o cargo de presbítero, né? Que presbítero, acima de presbítero, já é autorizado a celebrar casamento. Então o celebrante, ele pode também ser um pastor? Pode. O celebrante pode ser um juiz de paz? Pode. Porém, há um cuidado quando você é chamado para celebrar um casamento que você não conheça a instituição. Por quê? No Espiritismo, é também convidado o celebrante para celebrar um casamento no Espiritismo. Ok? O casamento ecumênico, na maioria das vezes, quem é convidado é um celebrante. Por que ecumênico? Um casamento de um católico com um espírita, de um católico com o bandista, de um católico com um árabe. É um celebrante ecumênico, que tem a facilidade de lidar com as duas religiões. É um evangélico com um bandista. Então vai chamar quem? O celebrante ecumênico. Então, para você aceitar esse cargo de celebrante ecumênico, sem conhecer qual é a religião de cada um dos noivos, é muito perigoso. Porque no dia lá você pode preparar um sermão que vá contra tudo aquilo que os noivos acreditam. Então, muito cuidado. Eu convido você a ter muito cuidado para aceitar a função de celebrante. Ok? A não ser que a pessoa te convida como pastor. Olha, quero convidar o pastor Reginaldo, o pastor José Carlos Paixão, lá de Montes Claros. Muito obrigado, meu amigo, pela presença. Aí sim, ele já sabe que você é pastor. Agora, se a pessoa quer um celebrante, te viu lá na internet, viu seu Instagram lá, Reginaldo Eliseu Celebrante, me convidou para fazer um casamento lá, ecumênico. Eu preciso saber de qual religião é o noivo, de qual religião é a noiva. Por quê? A maçonaria segue a sua liturgia de casamento. A Umbanda segue também a sua liturgia de casamento. O evangélico segue também a sua liturgia de casamento. Então você, como celebrante evangélico, para celebrar um casamento de umbandista com maçonaria, como que você vai fazer? Você precisa ter esse conhecimento. Então, a diferença entre juiz de paz, pastor, celebrante,
é que cada um precisa entender o seu lugar de trabalho e de atuação. E é bom que nós, evangélicos, aprendamos a lidar com todas essas áreas, com todas essas situações, para que a gente seja a pessoa esclarecida. Mas a função de celebrante, ela é uma função não muito indicada para pastores. Ela é a função indicada para quem realmente quer ganhar dinheiro com essa função e não é pastor, não é evangelista, não é bispo, não é apóstolo. Por quê? Ele vai ser usado muito mais para casamentos ecumênicos de duas religiões, né, do que para casamentos religiosos de uma seita só, de uma religião só. Então é muito bom ter o cuidado com isso, tá? O celebrante é convidado a fazer casamentos homoafetivos. E aí, nós como pastores, no cargo de celebrante, será que nós faríamos esse casamento? Quando você chega lá diante da reunião lá, chega lá, é um casamento homoafetivo. Como você vai fazer? Então, o cargo de celebrante, para nós pastores, não é ideal. Não é bom que se pratique essa função ou essa profissão. Ok? E a gente precisa respeitar as religiões. Eu respeito muitas religiões. Não precisei dizer não para ninguém, porque já me conhecem, já sabem que eu sou pastor, sabem que eu sou evangélico. Então não tive dificuldade nenhuma de ser aceito como celebrante de casamento. Então é bom que você tenha esse cuidado aí também, tá? E quem nomeia o juiz de paz? O juiz de paz de ofício é nomeado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Todo juiz de paz de cartório, é nomeado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso de Minas. Lá em São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em Brasília, pelo Tribunal de Justiça de Brasília. Tá? Então, essa nomeação ela é feita via ofício, por isso que é cartório de ofício, é via ofício do cartório, tá certo? Ao desembargador responsável pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai nomear aquele juiz de paz pelo prazo de 4 anos, ok? Sendo prorrogado de acordo com a saúde física, mental do celebrante, lá do cartório, do juiz de paz do cartório. Se ele está gozando de saúde física, mental, psicológica, ele vai ser nomeado para mais de 4 anos pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ok? E quem nomeia o juiz de paz eclesiástico? A instituição que ele representa, ok? Por isso que a credencial ela é válida de 2 em 2 anos. Por quê? Porque para que a gente tenha o cuidado de estar nomeando pessoas idôneas e pessoas sérias. Porque nós, evangélicos, nós temos uma facilidade muito grande de mudar de igreja. Muito grande. Todo ano eu troco milhares de credenciais de pastores, de missionários. No início do ano ele está numa igreja, no final do ano ele está em outra igreja. Aí ele está com a credencial com o nome da Igreja Assembleia de Deus. No outro ano ele está na Igreja Pentecostal Unida. Aí troca de credencial de novo. Então, o que a gente faz na FEJUP? Vamos dar a credencial para você com validade de 2 anos. A cada 2 anos você vai trocar essa credencial, ok? E a federação vai te dar uma carta de nomeação e posse como juiz de paz eclesiástico, ok? Juiz de paz eclesiástico, gente, ele não fica dando carteirada em todo mundo não, viu? É um cargo exclusivo religioso, tá? Você não tem que chegar no restaurante, dar carteirada que é juiz, tem que sentar no melhor lugar. Chegou lá na fila da casa lotérica, tem que ser atendido primeiro porque você é juiz de paz. Nada disso. É um cargo eclesiástico, ok? Que tem uma instituição que é responsável pela regulamentação dessa função dentro do estado de Minas Gerais, que é a FEJUP. Tá? O juiz de paz é um cargo remunerado. Você pode ter uma remuneração,
para exercer essa função, tá? Você pode cobrar pelo seu trabalho, desde que seja um valor de mercado. Você pode, para você não onerar os noivos, não criar mais dificuldade para os noivos. Você pode cobrar assim, desde que seja um preço justo. Um preço justo, qualquer noivo vai te contratar, vai te chamar para fazer o casamento deles. E desde que você realmente se porte como o nome diz, né? Juiz de paz eclesiástico. Como eu disse lá no início, o traje, o linguajar, a postura, o nome, o respeito, a sua identidade dentro do lugar onde você trabalha, onde você mora. O juiz de paz não vai andar todo rasgado para a rua fora, não vai andar sujo, palavrão, discutindo na internet, brigando com as pessoas na internet. Sua função agora é outra. As pessoas vão te ver sempre onde você vai como juiz de paz. É igual pastor. Depois que a comunidade conhece ele como pastor, todo lugar que chega ele é conhecido como pastor. Aconteceu esse final de semana aqui, veio um amigo meu, trouxe seus filhos, e os filhos dele foi lá na casa do vizinho brincar com o filho do vizinho. E lá eles me chamando de Reginaldo. Eu falei, não, Reginaldo não, pastor Reginaldo. Ou seja, uma criança reconhecendo a autoridade eclesiástica que você representa. Mas por quê? Pela minha postura diante da família dele, pela minha postura lá na igreja onde a gente congrega. Então, ele sempre me viu como pastor. E lá com os meus vizinhos, ele colocou, né, a minha pessoa como pastor, como autoridade espiritual na vida dele e na família dele. Ok? Nós, na FEJUP, na Federação de Justiça e de Paz de Minas Gerais, todos os alunos formados por nós, capacitados e treinados por nós, que passar pelos trâmites do curso, vão receber essa credencial com validade de 2 anos. Vão receber também um certificado, porque é um curso livre, tá? Temos também o título de EAD, você pode fazer só online, tá? Por correspondência você pode fazer, não precisa ser online. Você respondendo as perguntas, fazendo a prova, acertando pelo menos 75% das questões, você pode ser aprovado e ter o seu título de juiz de paz eclesiástico, tá bom? Em qualquer lugar do país, em qualquer cidade, Montes Claros, aí com José Carlos Paixão, um grande amigo, parceiro, tá? A missionária Nelly lá em Brasília também pode, viu, missionário? Pode ligar para os seus pastores, nós vamos aí dar o curso de capelania, tá? Pode marcar que a gente vai estar indo aí. Já estamos conversando, né? Vamos marcar essa data aí para a gente estar indo aí. Em junho agora vamos estar lá no Espírito Santo. Vamos ter uma turma lá de juiz de paz e de capelães também lá no Espírito Santo. Então, daremos a vocês a sua credencial, o seu certificado de formação, o título de honoris causa, tá? Nós vamos estar te nomeando como juiz de paz eclesiástico com título honoris causa também. E vamos estar dando também uma ata de filiação e posse da FEJUP. Essa ata você pode reconhecer firma no cartório da sua cidade. Vamos reconhecer firma aqui em Belo Horizonte para você. E lá na sua cidade também. É um documento que será válido em todo o território nacional. Qualquer lugar que você estiver dentro do Brasil, você vai poder apresentar essa ata de posse. Vamos imaginar que você mudou lá para o Maranhão. Nós não temos sede da FEJUP no Maranhão. E você precisa trocar sua credencial, não quer trocar em Belo Horizonte, porque você mora lá. Você vai pegar sua ata de posse, tá, reconhecida em cartório, vai levar lá na instituição do Maranhão e eles vão te reconhecer como juiz de paz eclesiástico lá, porque ela é válida em todo o território nacional. Ok? Outra coisa importante, cada juiz de paz ele tem uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Ele pode ser convidado a participar de audiências de conciliação, tá? Você pode ser convidado a participar de audiências de conciliação, de separação, tá? De adoção de filhos. Tudo isso você pode. Então, você precisa estar sempre em dia com a justiça do seu estado, com a justiça do seu município, com a justiça do seu país,
porque você pode ser convocado. E eu convido vocês até a fazer o seu cadastro também como júri lá no fórum. Vai lá no fórum, faz o seu cadastro, faz a prova lá, para você também ser jurado. Isso é muito bom, é bom para a sua carreira, para o seu ministério. Tá? Quais são os direitos dos alunos formados pela FEJUP? Né? Você vai ter, primeiro, a sua filiação garantida pela FEJUP, tá? Como juiz de paz eclesiástico. Segundo, o certificado de conclusão do curso. Credencial válida por 2 anos. Tá? Então, a credencial de todos vocês vai ter validade lá até 2027. Né? 25, 26, 27. Vamos dar a vocês uma carta de apresentação com ata de posse, tá? Para vocês apresentar onde for preciso, para o seu pastor, para o seu líder, para quem te convidar para fazer um casamento. Tá? E vamos dar a vocês o título honoris causa para você guardar, para você colocar na sua parede. Eu falo com as pessoas que tem que colocar. Né? Eu sempre coloco aqui, ó, né? Eu gosto dos meus certificados pendurados para me lembrar aqui que eu fiz, porque eu estudei, né? Onde eu estudei. São 4 títulos que eu tenho de juiz de paz, para melhorar o meu conhecimento, para ter mais conhecimento para passar para vocês, para ter a habilidade de lidar com as perguntas, com os questionamentos dos noivos, né? No momento da contratação do meu serviço como pastor, como celebrante ou como juiz de paz, ok? E o mais importante é você manter em dia o seu conhecimento. Porque a maioria dos pastores tem aquele conhecimento teológico, como eu disse para vocês lá no início. E nós precisamos de melhorar esse conhecimento, ampliar esse conhecimento. Tá? E aí, nas próximas aulas, olha que bom que nós conversarmos. Nós vamos conversar sobre quais são os procedimentos para o casamento civil, na próxima aula, quinta-feira. Vamos falar sobre a capacidade para o casamento, quem é que pode casar, né? Qual é a exigência de capacidade que a lei dá para cada nubentes, né? Para cada noivos, tá? Quais são esses impedimentos? Em que situação o noivo e a noiva é impedido de casar? Tem muita coisa aí que nós vamos aprender aí, tá? Quais são as causas de efeito suspensivo de um casamento? Nós temos um caso, gente, que o pastor fez o casamento com efeito civil dos noivos. Olha interessante esse curso para você. Quando você faz um casamento com efeito civil, você tem o prazo de 15 dias para entregar a documentação no cartório. Porque você foi um escrivão e um juiz de paz ao mesmo tempo lá na sua igreja, fazendo um casamento com efeito civil. Então você tem 15 dias para entregar aquela documentação. Ok? Sabe o que aconteceu? O pastor descuidado pôs os papéis em cima da mesa lá da cozinha. O seu neto foi tomar um café, entornou o café em cima da documentação dos noivos. O que acontece? O casamento é anulado. É anulado. Não pode. Não pode ter rasura, não pode estar sujo, não pode. Tem que estar limpo, letra legível, assinatura igual à da identidade, não pode ser diferente, não pode ter uma vírgula diferente, porque o casamento é anulado. Então aquele pastor permitiu que o casamento dos noivos fosse anulado por causa de um descuido dentro de casa com a documentação. Então a documentação, vocês vão aprender lá no curso, na quinta-feira, é feita em ata, documentado, a documentação fica dentro do livro de ata da igreja, que é levado até o cartório, tudo registrado, tudo normatizado, e você tem que cuidar dessa documentação, porque você pode colocar os noivos em situação difícil diante da justiça. Eles podem achar que estão casados e não estão casados, por causa do erro do celebrante. Vamos aprender também sobre a celebração do casamento, as provas do casamento, a inviabilidade de um casamento, a eficácia do casamento, a dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Vamos falar do pacto antinupcial e vamos falar do casamento civil passo a passo, ok?
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Eu queria muito estar aqui falando mais com vocês, mas eu não posso. Eu acho que até passei do horário aqui, né? Passei um pouco do horário, mas era preciso passar. Então eu quero que você seja um juiz de paz de excelência, um celebrante de excelência, um pastor de excelência, que tenha conhecimento. Vocês vão receber uma apostila na sexta-feira. Sexta-feira eu vou enviar a apostila para todos os alunos matriculados, tá bom? E você que matriculou e ainda não fez o pagamento da sua beca, do seu capelo, do seu canudo, você precisa fazer isso até quinta-feira, tá bom? Para que na hora da formatura você possa tirar sua foto bonito, né? Com lá sua roupa de formandos, vai ser lindo, vai ser bacana, vamos ter um cafezinho da manhã maravilhoso, vai ser muito bom. Então você que sonha em ser um juiz de paz, uma juíza de paz eclesiástica na sua cidade, a Maria Geralda lá de Brumadinho, ô minha chefe linda, amo você Maria Geralda, Deus abençoe. José Carlos lá de Montes Claros, Maneli de Brasília, Lauriette, Caliones lá de Nova União, Caliones, você e pastor Antônio aí, ó, fazendo casamento, a Miriam Cristina, os Santos lá em Vespasiano, né? Faça um casamento com excelência, capacitando aqui com a FEJUP. Se você não dá tempo de você fazer o curso até sábado, dia 10, em junho nós vamos ter outra turma. Eu não sei se eu consigo dar o mesmo desconto que eu dei para a turma de maio, ok? Mas para a turma de junho eu vou estudar aqui um desconto e até quinta-feira à noite eu falo com vocês, tá? Então quinta-feira, 20 horas, a segunda aula, aí nós vamos adentrar dentro da matéria do casamento. Hoje foi só uma aula magna aqui para vocês entenderem um pouco do que a gente vai falar. E provavelmente nós vamos ter 2 professores participando na aula de quinta-feira e na aula de sexta-feira, tá? Para dar a gente uma orientação melhor, que é o professor Washington e o professor Wellington, vão participar com a gente na quinta e na sexta, tá bom? Então vai ser muito bom você participar quinta-feira, 20 horas, e sexta-feira, 20 horas. Se você é de Belo Horizonte, quiser formar com a gente, sábado é a formatura dia 10. É só nos chamar aí no WhatsApp aí, ó, 319 9304 3821, 319 9304 3821, ou no da escola mesmo, que é o 319 8107 5892. 319 8107 5892. E amanhã, na parte da manhã, nós vamos estar respondendo todos vocês. Jorge Moura, grande amigo, presbítero amado, teve paciência com a gente e com essa turma, né? A gente cancelou umas 2 vezes, porque alguns alunos tinham pedido para cancelar para maio, para adiar, né, para maio. Então, meu José Moura foi um dos primeiros alunos aí. Que Deus abençoe você, seu ministério e sua família. Não preocupe com a formação, com a formatura de sábado. O senhor pode formar lá na turma de junho, sem problema nenhum, tá bom? Que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Camila, minha esposa aí querida, tá? Que Deus abençoe vocês, aos Santos, Maria Geralda, Thalita, todos vocês, Maneli lá de Brasília, Carlos Paixão de Montes Claros. Deus abençoe vocês. Muito obrigado e que Deus e Cristo continue abençoando vocês. Eu quero fazer uma oração. A nossa secretária, a Ana Luísa, né, sepultou seu tio hoje, agora à tarde, lá em Bom Despacho. Ela nem está participando por causa disso, está em viagem, ia chegar umas 9, 10 horas da noite, e foi lá no sepultamento do seu tio. Que Deus venha confortar. A missionária Ellen, secretária também da UCEB, que Deus abençoe sua vida. Você pode orar comigo pela família da Ana Luísa? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta aula, por este encontro entre amigos e obreiros, pessoas maravilhosas, Senhor, que estão aqui conosco, participando desta live. Mas eu quero te pedir pela família da Ana Luísa, do missionário Mário, da missionária Eunice, da missionária Marcileia, que foram ali em Bom Despacho, Deus, sepultar o ente querido, aquela pessoa amada, pai de 4 filhos, que o Senhor venha confortar aquela família, consolá-los, em o nome de Jesus, e que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, teu Filho, e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa,
Que Deus te fortaleça cada dia mais e mais. Quinta-feira, 20 horas, desse mesmo canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe.